perca de tempo, abra sua Bíblia no livro. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, começando do versículo 1 em diante. Enquanto os irmãos procuram, eu quero ser grato a Deus por toda e qualquer oportunidade que Ele tem me concedido, por sua infinita misericórdia, de uma vez mais estar ministrando, fazendo aquilo que sei fazer de melhor, levar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim, 1 Reis 17, versículo 1. Um profeta chamado Elias de Tirbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Somente até aí. Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pegue na mão desse crente do seu lado. Acho que eu vou usar a pastora aqui. Pegue na mão desse crente do seu lado e diga para ele: você já entrou na igreja? Mais forte, você já entrou na igreja? Agora eu te convido para entrar no culto. Se você já entrou no culto, nesses próximos minutos, continua. Aqueles que não entraram, eu te convido nessa noite para entrar nesse culto maravilhoso. Quando eu tenho a oportunidade de olhar para o livro de 1 Reis, e por que não dizer do capítulo 17 em diante, que narra uma das histórias mais conhecidas do livro de Reis. Essa história, ela se torna notório quando a gente tem a oportunidade de ler. Logo nós se recordamos de um rei que é famoso, o rei que é citado em músicas, em histórias. Esse rei não é outro senão o próprio rei Acabe, que foi mal perante os olhos de Deus. Acabe não só foi mal perante os olhos de Deus, pois a Bíblia, quando ela cita a história, a árvore genealógica do rei Acabe, nós entendemos que os seus antepassados não só pecaram, mas que Acabe, ele norteia aquele pecado. E quando Acabe, a Bíblia cita sobre os seus pecados, ela fala de uma forma tão pejorativa, que a gente entende que Acabe, ele não pecou, ou melhor, ele pecou mais do que os seus antepassados. Eu quero pregar nessa noite, se a igreja me permitir, debaixo de um tema: a dependência de Deus. Repita comigo. Glória a Deus. Ora, mas o que é dependência? A dependência, na enciclopédia, pelo menos no dicionário, a dependência, ela se denota como algo de algum indivíduo que precisa de um outro indivíduo, porque assim, a dependência, ela nada mais, nada menos que uma pessoa de baixa estima, que depende de um outro indivíduo de alta estima, e esse outro indivíduo vem até essa pessoa com um poder chamado persuasão, e ele convence aquela pessoa de ficar sempre ao seu lado, pois aquele indivíduo que sofre, que é depressivo, ele depende da outra. Dependência é tipo como alguém portador de drogas, alguém que é viciado, alguém que depende daquela droga para sobreviver. Eu estava pesquisando um pouco sobre dependência e eu descobri que uma pessoa que usa drogas, por exemplo, ela é uma pessoa que ela sente a fim de perder o medo. Você já viu uma pessoa drogada?
Uma pessoa drogada, ela não tem medo de fazer tal coisa, pois ela está sob efeito da mesma. Ou seja, uma pessoa que é dependente é uma pessoa que busca aquilo constantemente, é uma pessoa frequente. Cabe a mim nessa noite dizer que você, nós não precisamos de Deus, nós dependemos dEle. Eu vou repetir para você pegar, abre o seu coração nessa noite e pega. Eu e você não precisamos de Deus, nós dependemos dEle. Mas por que, pregador? Porque precisar é momentâneo, a dependência é frequente. Você depende de Deus, aleluia. E aqui nessa noite eu quero dizer que se encontra uma igreja viciada no Espírito Santo de Deus, aquela igreja que depende dEle, aquela igreja que busca frequentemente a Deus, aleluia. Essa igreja que busca frequentemente a Deus, ela depende dEle para tudo e para todas as coisas. E quando a Bíblia fala sobre a história do rei Acabe, logo a Bíblia denota o seu cônjuge, a sua esposa, e todos conhecem que a sua esposa não é outra senão Jezabel. Jezabel, na sua oportunidade, é alguém que trouxe virtude tão pejorativa para o povo de Israel, que ela ficou conhecida por todos os seus feitos maléficos, por tudo aquilo que ela fez que desagradava ao Senhor. Jezabel, ela traz consigo um séquito de sacerdotes, ambos que adoravam não só ao Deus de Baal, como também o Deus de Azerá. A Bíblia diz que Acabe, ele recepciona essa depravação no meio do povo de Deus. Dito isto, a gente entende que logo o reinado de Acabe não vai ser bem sucedido, não vai ser bem aventurado, porque Acabe, ao invés de temer ao Senhor, Acabe vai aceitar esses deuses pagãos. Acabe vai sitiar, segundo a Bíblia, um altar dentro do seu palácio voltado ao Deus Baal, pois Jezabel é filha de Etibaal, que é o rei de Sidom, dos sidônios, e ele traz consigo uma depravação tão vindoura, tão grande, que a Bíblia diz que Jezabel está carregada de um sentimento contraposto às leis mosaicas, às leis de Deus. E assim, o reinado de Acabe vai seguindo, Israel vai afundando dia após dia. Israel, que é um povo louvável ao Senhor, agora, aos olhos de Deus, está como um povo depravado, como um povo tétrico, decaído. Quem olhava para Israel naquela situação, encontrava nada menos do que uma situação caótica, uma situação irreversível. E quando o profeta, ele olha para aquela situação tétrica, daquele povo que outrora adorava o Senhor, na beleza da sua santidade, agora ele olha e vê uma situação totalmente diferente. E quando o profeta Elias olha para aquela situação, a Bíblia diz que esses deuses, e haja visto que com D minúsculo, porque só Deus é digno de um D maiúsculo. A Bíblia diz que esses Baals era um Deus cananita, e esse Deus famoso chamado de Baal, ele era um Deus responsável, segundo eles, pelo Deus da fertilidade. Era o Deus que trazia toda e a devasta as plantações que ali existia. Era o Deus responsável pelo sol, pela água, e por que não dizer também pela chuva. Era o Deus responsável pelo orvalho que mapeava, que abraçava toda a plantação e fertilidade. Dito isso, quando Elias tem conhecimento de tal coisa, ele se apresenta no capítulo 17, e quando Elias se apresenta no capítulo 17, ele apresenta como alguém não tão conhecido, pois antes de ler essa palavra, eu cacei, eu procurei, eu denotei o passado de Elias e não encontrei. A única coisa que eu encontrei desse profeta é que ele é alguém de Tisbe, da cidade de Tisbe. Quando a gente vai extraviar, quando a gente vai esfolhear, a gente não consegue encontrar
a árvore genealógica desse profeta. Esse profeta é alguém como anônimo, é alguém que se levanta para fazer de fato a diferença. Elias, ele é conhecido como alguém, aleluia, alguém que porta a santidade de Deus. Elias, o seu nome no hebraico significa meu Deus é Jeová. Elias, ele é tão conhecido que ele é citado até mesmo não só na Bíblia como nos demais livros, como o livro de Talmud, o livro de Mishnah, e por que não dizer até mesmo no livro de Corão. Elias, ele é tão citado, tão conhecido, que Elias, ele é comparado com Jesus. Quem lê o Novo Testamento vai encontrar Jesus passando e alguém dizendo: será que aquele é Elias? Ou será que ele é João Batista? Elias, ele não só é um profeta do Antigo Testamento, como também um profeta que tem o privilégio de ser comparado como Jesus. A Bíblia diz que esse profeta, ele se apresenta, ele se levanta, ele se mostra à disposição de Deus. E quando o profeta Elias se mostra à disposição de Deus, Deus põe a palavra na boca desse profeta. E quando esse profeta se levanta, em uma só voz, ele diz: o Deus cuja presença estou. Olha a autoridade, olha a ousadia desse profeta. O Deus cuja presença estou, aleluia, o Deus em quem continuamente eu temo. E segundo a minha palavra, não vai chover pelos próximos anos consecutivos, e nem tampouco o orvalho vai descer. Percebe-se que esse profeta, ele não traz uma profecia pela metade, porque o profeta conhece muito bem que Baal, ele tinha a possibilidade de trazer o orvalho. Aí o profeta, conhecendo, ele diz: não vai chover, mas também o orvalho não vai descer, porque profeta que é profeta, ele não só traz a mensagem, como traz ela completa. O profeta de Deus, ele não tem via pela metade. O profeta de Deus, ele traz a profecia por completa, porque Deus é Deus que põe a palavra na boca do profeta. Cadê aquele profeta? Levanta a mão aqui nessa noite. O profeta Elias, ele traz essa mensagem. E quando o profeta Elias traz essa mensagem, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel, eu começo a parafrasear esse texto, e eu começo a entrar dentro do livro de Tiago, porque dentro do livro de Tiago, quando ele vai denotar a portabilidade de um presbítero, ele cita uma coisa muito importante, e uma dessas coisas que ele cita é: Elias, orando ao Senhor, profetizou que não chovesse. Tem muitas pessoas que acham que Elias simplesmente cai de paraquedas no capítulo 17 e profetiza que segundo a palavra dele não ia chover, mas não é assim. Elias, por detrás disso, no que antecede essa história, Elias com certeza ele ora, assim como o Tiago diz, Elias ele ora ao Senhor, e quando Elias ora ao Senhor, ele chega e executa a mensagem. Não é dessa forma, não é assim. Às vezes a gente pensa que um profeta, para pregar, ele simplesmente chega e prega bonito. Tem estudo, tem tudo uma situação. Profeta, quando Deus levanta profeta, Deus coloca o profeta para orar, Deus coloca o profeta para jejuar. Então eu entendo que quando Elias chega para profetizar, ele chega e diz: segundo a minha palavra, não vai chover. E quando Elias ele profetiza que não vai chover sobre aquela nação, o povo logo fica preocupado, pois alguns sabia que Deus ele faria tal coisa, sabia que Deus era poderoso, sabia que Deus tinha poder, pois o Deus de Israel era conhecido na época. E quando Elias ele profetiza, Deus manda que o profeta desça para o riacho. O nome desse riacho não é outro senão o riacho de Querite. E quando Elias desce, Deus manda que Elias se esconda. E quando Deus manda Elias se esconder, isso aqui é forte, abre seu coração nessa noite, porque eu quero profetizar algo. Quando Elias desce até o riacho de Querite, Elias, com infinita misericórdia,
Deus, Ele vai preparar situações para abraçar o profeta naquele esconderijo. Que situação é essa, pregador? A Bíblia diz, antes mesmo de Elias descer até esse riacho, Deus, Ele verbaliza uma profecia futura. Vou repetir, Deus, Ele verbaliza uma profecia futura, porque Deus, Ele olha para Elias e diz: Elias, pode ir, pode descer, porque eu ordenei os corvos para trazer mantimento, para trazer pão, e eu coloquei água sobre aquele riacho. Levanta a mão nessa noite, porque já quero profetizar. Sabe a situação que você se encontra? Está difícil, tá? Mas não te preocupa, porque quando Deus levanta uma palavra, Deus, Ele se responsabiliza. Quando Deus, Ele manda você ir, vá. Quando Deus manda você fazer, faz. Porque Deus, Ele já preparou os corvos, Deus já preparou a água, Deus já preparou a dependência. Você depende dEle, então espera, alcança, aleluia, espera, porque Deus é Deus que irá suprir as tuas necessidades. Deus é Deus que irá suprir tudo aquilo que você precisa nessa noite. O profeta, ele recebe a profecia de Deus, de maneira que esse profeta desce até esse riacho. E quando o profeta Elias desce até esse riacho, ele vai ver que ali começa a história. E aqui eu quero começar a entrar aonde eu quero pregar, porque aqui Elias, ele olha para um lado e para o outro, e ele vai ver que não existe possibilidades ou méritos humanos para sobreviver diante daquela situação. Com isso, Elias vai entender a dependência de Deus. Vou repetir, Elias vai entender a dependência de Deus em sua vida. Pois a dependência de Deus na nossa vida, eu já passei, acredito que você já passou. A dependência de Deus é algo imensurável, é algo que nós escolhemos não passar, porque é bom estar empregado, é bom estar com dinheiro na conta, é bom quando tudo está bem, quando a família está com saúde, quando a família está com a sua virilidade em vigor, tudo é bom. Mas chega um momento que você depende de Deus para que uma enfermidade venha a ser curada. Chega um momento que você depende de um frango e não tem. Chega um momento que você depende de um mantimento para se manter e não tem. Você olha para um lado, os filhos que outrora corria comendo Danone para um lado e para o outro. Isso aqui é profético. Você agora olha para o seu filho, vai ver a dependência de Deus, vai olhar, ele vai chegar para você e pedir algo e você não vai ter para dar, porque você se encontra numa situação caótica, numa situação de dependência de Deus, aonde você tem que orar para Deus mandar, e se não orar está difícil, aleluia. E aí é essa dependência que Elias se encontra. Mas quando Elias, ele olha e sabe que por trás daquela dependência de Deus existe uma vantagem. Que vantagem é essa, pregador? A vantagem de que Deus está no controle de tudo na tua vida. A vantagem de que Deus está mapeando cada vírgula da tua história. E o profeta, quando olha para aquilo, ele fica despreocupado, vulnerável, desprotegido. Elias, quando ele olha para aquela situação improvável, Elias vai entender que Deus é Deus na vida dele. Tanto vai entender que ele começa a olhar para aquele riacho, porque quando a Bíblia menciona o riacho de Querite, a Bíblia faz questão de dizer que esse riacho ficava nas proximidades de Jordão. Quando a Bíblia fala, e ele descendo ao riacho, que fica próximo do Jordão, parece irônico, mas quando Elias olha para a sua situação, ele encontra uma água que talvez era potável, uma água que dava de beber, uma água que dava para suprir as suas necessidades fisiológicas. Mas quando ele olha para o rio Jordão, ele vai começar a pesar na balança e vai ver que a condição pela qual ele se encontra não é melhor do que se está no que
O riacho de Querite, ele é um riacho limitado. O riacho de Querite, ele é um riacho subordinado à chuva, pois era tipo como se fosse uma espécie de uma cisterna fixa, aonde era necessária a chuva descer para poder ter aquela água. Não tinha lençóis freáticos que mapeava e alimentava aquele poço, não tinha olhos d'água, todavia era só a água da chuva e acabou. Com isso, ele vai ter uma visão limitada daquele poço, ele vai ter uma visão limitada. E eu começo a entender que a vida desse profeta começa a entrar em mais dificuldade, porque quando ele olha para o livro, para o Jordão, ele diz: mas seria tão bom se Deus me colocasse no Jordão, pastora. Seria tão bom se Deus me levasse para lá, porque lá são os mais infindáveis, lá tem água todo tempo, lá tem água toda hora, aleluia. Mas o que Deus traz nessa noite para a tua vida é: você está aonde Deus quer que você esteja. Você não está no lugar errado, você não bateu no endereço errado, não. Você está aonde Deus quer que você esteja. Sabe por quê? Porque quem está em Querite, ele está dependente de Deus. Mas quem olha do Jordão para a tua vida vai ver que a tua água é pouca, mas que é a necessária. Que a tua água é pouca, mas é suficiente, aleluia. Quem olha para você do Jordão vê você desempregado, mas Deus envia corvos. Vê você falido, mas Deus está, aleluia. Você está falido, você está no rio Querite, mas existe uma coisa: todo dia Deus envia um sapato novo. Que mistério é esse? Parece algo milagroso. Por quê? Porque a situação está difícil, a situação está limitada, mas Deus é Deus que está contigo, aleluia. Deus é Deus que está na tua vida. Recebe essa palavra. Deus é Deus que está na tua vida. E quando Deus está na vida daquele profeta, Deus mostra para ele que as coisas não se andam do jeito que a gente quer. As coisas não são fáceis como a gente pensa. E Elias, quando ele está naquela situação, a Bíblia por sua vez diz que Elias, ele olha para aquela situação, mapeia, pesa na balança, mas de alguma forma ele tem que aceitar, porque aquilo que a gente não entende, a gente aceita. Vou repetir: aquilo que a gente não entende, a gente aceita, e sabe que Deus está no controle de tudo. Não se preocupa. Eu começo a liberar uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Talvez você chegou nesse culto, só Deus sabe como, com a mão no bolso, olhando para baixo, sem perspectiva de viver. Mas Deus nessa noite, Ele traz esse pequeno profeta, e com a pouca força que Deus me dá, eu profetizo na tua vida, que Deus Ele vai mudar esse quadro, que Deus vai mudar a tua história. Quem te viu lá embaixo vai ter que olhar você em cima. Quem te viu, aleluia, quem te viu você passando desonrado, vai ter que ver você voltando honrado por Deus, porque Deus é Deus que vela por sua alma. Oh, aleluia. E quando Elias, ele entende que Deus prepara água, Deus prepara corvos, Deus prepara tudo, Deus prepara a dependência para aquele profeta. O riacho é limitado, o riacho é algo limitado, mas Deus está no controle de tudo. E quando Deus está no controle da vida daquele profeta, a Bíblia diz que os tempos em que esse profeta profetiza, ele começa a correr. E devido ao tempo correr, quanto mais aquele tempo corria, menos chuva tinha, menos umidade tinha, e consequentemente aquele riacho que era limitado vai secando, vai diminuindo. E na medida em que aquele riacho vai diminuindo, até que ele chega em seu estado de seca. Vou repetir: ele chega no estado de seca. E o profeta, sem entender aquilo que Deus tinha para ele, isso aqui é forte. O profeta, sem entender o que Deus tinha
para aquele profeta, ele olha, vê secando, está seco. Ele olha, meu Deus, e agora como que eu vou me alimentar? Como que eu vou beber água? Mas escuta uma coisa, quando eu li esse texto hoje pela manhã aqui nessa congregação, Deus começou a ministrar em meu coração algo. Às vezes a gente olha para aquele riacho, acha que tudo está seco, é o fim de tudo. Vou jogar a toalha, vou chutar o pau da barraca, é o fim. Está seco, não tem mais água. Mas na hora que você acha que é o fim, Deus está dizendo, é o começo de muitas coisas que eu tenho para a tua vida. Quando você acha que é o fim, é o começo de outras. Quando você acha que está seco, que não vem mais nada, que não vai brotar mais nada, Deus está dizendo, não te preocupa, profeta, porque eu tenho preparado uma viúva lá em Sarepta, que vai te dar pão, vai te dar água. Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas para a tua vida. Não te preocupa. Você acha que é o fim, mas ainda é o começo de uma nova história que Deus está escrevendo para a tua vida. Aleluia, Jesus. Quantos nessa noite pode receber essa palavra? O profeta Elias, quando ele entende que não é o fim, mas é o começo de muitas coisas, Deus traz a palavra para esse profeta e diz: sobe, vai até Sarepta, porque eu tenho preparado uma viúva. Mas o que eu quero entrar aqui não é isso que eu quero pregar nessa noite, e já finalizo, pois o tempo está correndo. O que eu quero pregar e finalizar aqui não é isso, não é sobre a história de Sarepta, nem muito menos sobre a viúva, mas o que eu quero pregar é sobre a condição do corvo. Eu gosto de pregar o que ninguém prega, eu gosto de ser inédito, eu gosto de ser uma voz, porque Deus me chamou para ser voz. E quando eu fui pesquisar sobre a vida do corvo, eu falei, meu Deus, eu achava que a minha vida era fácil, eu achava que a minha vida era difícil. Mas quando eu olhei para a situação de um corvo, eu me deparei com situações diversas. Pastora, um corvo, quando ele nasce, a primeira coisa que a mãe dele faz, sabe o que é? Despreza ele, porque ele depende da mãe para bicar nas circunferências da floresta, seja lá onde for, para trazer alimento para esse corvo. E esse corvo, dependendo da mãe, ele é desprezado por ela, porque ele nasce com uma cor meio que branca, e devido a isso ela despreza. E o corvo, ele tem que se virar. Sabe quando Deus me deu essa mensagem, pastor? Eu estava no meu plantão de trabalho, eu falei, Senhor, eu quero uma palavra revelada. E Deus não falou nada, até que eu olhei para o chão, estava tudo plano, e eu vi aquele pássaro descer e começar a se alimentar. E eu me recordei daquilo que Jesus falou, que aqueles pássaros, eles se ataviam melhor do que Salomão em toda a sua glória. E quando eu comecei a entender aquilo, eu vi a dependência de Deus. O corvo, ele é dependente de Deus. Eu quero convidar você rápido para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. O livro de Salmos vai nos confirmar isso. Livro de Salmos 147, versículo 8. A Bíblia diz, Salmos 47, versículo 8: Ele cobre nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Versículo 9, olha o que Deus faz. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. Eu vou repetir para você da glória. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhos dos corvos quando os mesmos clamam.
Aleluia. Quando eu encontrei isso aqui na palavra, eu comecei. O corvo, ele vivia de um milagre. O corvo, ele não é um ser carnívoro. Ele tem uma espécie de alimentação diversa. O corvo, ele come de tudo. Tudo que tiver, ele come. Ele está numa situação aqui, não de um ser carnívoro. A sua cadeia alimentar são coisas diversas. São restos mortais de alimentos de animais mortos. Pão, tudo que der para ele, ele come. Ele é aquele do manto, é o da prova. É aquele que tudo espera, aleluia. E a vida desse corvo é um milagre. E olha o que Deus faz, pastoras. Parece que a vida do corvo para a vida do profeta não é muito diferente da nossa. Porque o corvo, ele é um ser dependente de Deus. E como se não bastasse ele depender de um milagre, ele vai levar milagre para uma pessoa maior. Aleluia, eu vou repetir. O corvo que estava vivendo de um milagre, ele vai levar um milagre maior para outro alguém. E esse outro alguém era o profeta, aleluia. Sabe, pastora, eu começo a imaginar, a senhora vai se lembrar de quando a senhora está passando uma prova. Olha para um lado, tem uma farmácia só de remédio, mas alguém chega na sua porta e diz: pastora, ora por mim. Aí a senhora está vivendo um milagre. Ora por alguém que quer um milagre maior. É assim que Deus faz. Quantas vezes você, cantora, está vivendo de um milagre, mas quando você canta, Deus alimenta alguém. Você acha que está vivendo de um milagre, mas Deus te envia para um milagre maior. Eu não sei você, mas levanta a mão nessa noite, porque Deus está usando a tua pequena força para alimentar alguém nessa noite. Lembra do profeta, lembra da história de Davi. Davi estava vivendo um milagre, mas na mesma prontidão, a Bíblia diz que Jessé dá pão, dá vinho, e ele envia pão para os seus, aleluia, irmãos, lá na guerra, lá na batalha. Deus nessa noite, Ele te convida para ser porta-voz de Deus para alguém. A tua situação não está fácil, mas Deus envia. Adore a Jesus nessa noite, igreja. Deus nessa noite diz: vem sobre a minha igreja a dependência do meu espírito. Quando eu subo nesse altar para pregar, eu fico nervoso, mas quando eu fico nervoso, eu entendo que não é mérito meu, mas que eu estou uma vez mais dependente dele. Eu sei que quando eu prego dependente. Eu converso com pessoas nessa noite que quando você canta, gagueja, a nota aguda que você queria atingir não atinge. Sabe o que é isso? É dependência. É dependência, é dependência. E Deus está dizendo: eu trago a minha dependência para minha noiva nessa noite. Deus está enviando cimento, pastora. Deus está enviando a laje. Deus está enviando a estrutura dessa igreja. Sabe por quê? É dependência, é a dependência, é a dependência de Deus. Levanta a mão nessa noite, levanta a mão na altura do teu milagre e adora a Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Nessa noite eu sinto a graça poderosa de Deus aqui. Eu não sei você, mas nessa noite eu sinto meus pés pegando fogo. Aleluia, como se tivesse um serafim aqui do meu lado. E nessa oportunidade eu quero profetizar na tua vida que você não vai ser o profeta, mas vai ser o corvo nessa noite. Vai levar pão, aleluia, pastora. Eu digo e repito, nessa noite, aleluia, eu vou morrer um dia, mas eu vou morrer como um corvo dando trabalho para o diabo. Eu vou morrer um dia, mas eu vou morrer dando muito trabalho para o diabo, aleluia.
Depois da pastora, depois da minha mãe, essa mulher foi a mulher que mais orou pela minha vida. Se eu estou aqui nessa noite, é porque um dia ela orou. Se eu estou aqui nessa noite pregando para você, é porque ela não desistiu. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te usar como canal para alguém. Ora, jejua, busca Deus, paga o teu preço, que Deus no momento exato vai te honrar, vai te exaltar. Não queira subir por méritos próprios, mas dependa de Deus nessa noite. Eu vou fazer algo que Deus está me incomodando aqui nessa noite. Deus manda eu profetizar para esse jovem aqui, ó. Esse jovem aqui, ó, vem aqui na frente. Olha o que Deus manda eu falar para esse jovem. Quando eu olhei para a vida desse jovem, ninguém dá nada por ele. Deus, ele me entrega o passado na minha mente, o passado desse jovem. O que Deus vai dar para esse jovem não é um terno, não é um sapato, porque isso a gente compra com dinheiro. Mas o que Deus vai dar para esse jovem é uma sabedoria grande. E Deus está dizendo: o responsável por esse jovem começa a investir no ministério dele, começa a comprar livros para ele, começa a mapear a vida desse jovem, porque Deus vai levantar esse jovem grandiosamente. Não só sobre a cidade de Paraupebas, mas eu vejo esse jovem pregando em congressos, aleluia. Isso aqui é muito forte. Deus vai te levar em altares para você pregar a minha palavra. Eu olho para você e vejo você como um derremoinho de fogo. Deus te entrega uma sabedoria, Deus te entrega uma capa. Recebe a minha presença nessa noite, porque aquilo que eu dei para esse jovem, Deus está te entregando em dobro, aleluia. Deus vai levantar esse jovem, pastor. Pode investir que Deus vai levantar. Eu não estou aqui, aleluia, por mérito meu. Eu estou aqui na condição de profeta. E o Deus cuja presença estou mandou dizer que Deus vai levantar grandiosamente esse jovem, aleluia. Deus vai levantar. Glória a Deus. Nessa noite levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu já encerro, já vou entregar o microfone. A cantora ainda canta? Ainda canta, pastor? Glória a Deus.